Eu acho que você trouxe um ponto super importante e essa foi muito a mentalidade do governo PT nos 16 anos e que retomou hoje, que é a mentalidade, eu tenho uma saúde precária, eu tenho uma educação precária, eu vou gastar mais para melhorar a saúde, melhorar a educação. Então, o Brasil sempre pensou em investimento. Eu vou gastar mais. Então, o governo, né, durante 16 anos, né, o governo do PT, a gente teve muito isso, aumento de gasto para que se você chegue naquele objetivo. A gente não chegou no objetivo. Então, esse é um fato. A gente aumentou muito os gastos em percentual do PIB. Hoje, as despesas do governo voltaram ali para próximo de 19%. Só o governo federal, não vou nem falar dos estados e municípios, mas só as despesas do governo federal hoje somam cerca de 19 pontos percentuais do PIB. Isso já foi 12, 13, né, 20 anos atrás. Então, a gente cresceu muito os gastos em relação ao PIB e a gente não teve bons resultados. E como diz o Marcos Lisboa, né, a gente gasta muito, mas a gente gasta mal. Então, esse é um dos grandes problemas da política pública que a gente ainda não conseguiu uma solução. Em uma das PECs de furos do teto, se eu não me engano, na de 2021, a gente colocou uma emenda na Constituição de fazer um processo de reavaliação de política pública. Então, o que precisa? O que o Brasil precisa para melhorar a qualidade do gasto? Ele precisa avaliar os programas constantemente. Programas ineficientes, eles precisam ser abandonados e revistos. Programas eficientes, eles podem ser reforçados. E a gente não conseguiu tirar isso do papel, né, Carlos? O Brasil tem leis que pegam e leis que não pegam. Essa foi uma lei que não pegou ainda. A ministra do Planejamento chegou a montar uma equipe para fazer esse trabalho, mas esse não é um trabalho que é uma prioridade do governo. E o que a gente tem visto hoje, e aí várias denúncias, e aí esse é o lado bom que eu vejo da questão fiscal, a gente aumentou o gasto, a gente não melhorou a qualidade do gasto, mas o debate melhorou. Então, a gente deu um primeiro passo, que é ter um debate hoje em relação aos programas sociais. Então, você se permite hoje, a mídia, principalmente vários economistas, a gente tem esse espaço para falar, olha, esse programa não é eficiente, né? Você vê o crescimento do BPC. O BPC é aquele programa de prestação continuada, que é um benefício de prestação continuada, que é um benefício de um salário mínimo, que é dado para aposentados que não têm comprovação de renda, não aposentados, mas idosos acima de 65 anos que não puderam se aposentar pelas regras, ou pessoas incapacitadas de trabalhar. A ideia do programa é uma ideia muito boa, você vai beneficiar aquele idoso que hoje não teve um trabalho, não teve contribuição para aposentadoria. O que aconteceu com o benefício? O benefício disparou nos últimos anos. Né? Então, começou o idoso com uma comprovação de renda que não é checada, né? Morando com familiares que trabalham, ou a própria classificação de incapacidade de trabalhar, ela virou uma classificação muito ampla. O ministro Haddad dá esses exemplos, né, de TDAH, né? Você tem um diagnóstico de TDAH, eu tenho direito a um salário mínimo para o resto da vida porque eu estou incapacitada de trabalhar. Quando isso, na verdade, não é bem uma incapacidade, ou não deveria ser, né? Para um país pobre, né, você ter esse tipo de benefício sem controles, você acaba gerando muitas irregularidades e, às vezes, até mesmo fraudes, né? Então, a gente tem visto um debate ir a fundo em alguns programas, mostrar, né, como esses programas não estão sendo bem focalizados ou não estão sendo bem eficientes, e o governo poderia fazer a revisão. Olha, eu vou revisitar essas regras, porque do jeito que está, ele cresceu muito, cresceu mais do que ele deveria, e ele não está atendendo a população que ele deveria atender. Então, acho que esse é o debate que a gente precisa continuar aprofundando e divulgando no Brasil, para que a gente estimule o governo a, de fato, tomar atitudes com relação a vários programas. E a gente tem inúmeros programas. O que não faltou nos últimos 30 anos foram ideias, né, para que você melhore a qualidade de vida das pessoas no Brasil. O Brasil é um país pobre, mas hoje a gente tem um gasto muito elevado em relação a países que são semelhantes ao Brasil. E esse gasto, na ausência dessas avaliações, dessas políticas, você não consegue fazer nenhum tipo de revisão, elas só crescem. Né? Você dá um benefício e nunca consegue tirar.
E acho que esse é um ponto que a gente precisa aprimorar.